no Tratado do Inferno, escrito por Santa Francisca Romana, que teve visões. Ela relata que existe uma hierarquia entre os demônios no inferno, assim como também nos que estão nos ares e na terra, mas não têm chefes esses últimos, e por conseguinte vivem na independência e em uma espécie de igualdade. São os demônios aéreos que, na maioria dos casos, desencadeiam os ventos, suscitam tempestades, produzem ventanias, inundações e granizos. A intenção deles é de fazer mal aos homens e diminuir a confiança na providência divina, levando-os a murmurar contra a vontade divina. Quanto mais a gente lê livros de santos, santas, livros até de doutores da igreja, ou santos como Santa Francisca Romana, que teve revelações, teve visões, a gente percebe como a nossa murmuração, a nossa reclamação nos afasta de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. E como a grande tentação do demônio é nos afastar de Deus, achar que ele é esse monarca injusto que quer o nosso mal, sendo que não. Ele é um pai amado que faz de tudo dentro da nossa liberdade. Nós somos criaturas livres, dentro da nossa liberdade, para seguirmos o caminho dele, cujo jugo é sempre mais leve. Inclusive, enquanto eu faço esse áudio sobre o Tratado do Inferno, eu estou lendo História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, e muita coisa faz sentido. Os demônios da primeira hierarquia que vivem na Terra não deixam de aproveitar também destas ocasiões favoráveis à sua malícia, encontrando os homens irritados por causa das calamidades e muito enfraquecidos na sua submissão e confiança, levam-nos a cair muito facilmente no vício do orgulho. Os da segunda hierarquia, por sua vez, não deixam de precipitá-los do alto da soberba na cloaca da impureza, o que dá toda a facilidade aos demônios da terceira hierarquia de levá-los a cair nos pecados que o amor ao dinheiro inspira. Então, os anjos que presidem as trevas os cegam e os levam a deixar o caminho da verdade, e tornam a sua conversão extremamente difícil. É assim que todos os demônios, apesar da diferença das suas tarefas, trabalham juntos e se ajudam para perder as almas. Uns enfraquecem a fé, outros os levam ao orgulho, estes à impureza, aqueles ao amor das riquezas e outros. Enfim, lhes lançam um véu sobre os olhos e os afastam tão eficazmente da via da salvação que a maioria já não a reencontra. O único meio de escapar deste complô infernal seria se levantar prontamente da primeira queda, e é precisamente o que as almas não fazem. Daí esta sequência de tentações que de queda em queda as leva até o fundo do precipício. Quando falei que os demônios que estão no ar e na terra não têm chefes, só queria dizer que não têm oficiais subalternos, mas todos são submissos a Lúcifer e obedecem a seus mandos. Os espíritos malignos espalhados pelos ares e na terra não são atingidos pelo fogo do inferno. No entanto, não são menos excessivamente infelizes, tanto porque se maltratam e sem cessar se atormentam uns aos outros, quanto porque as obras dos anjos bons neste mundo lhes causam um dissabor que os atormentam cruelmente. A diferença, essa separação dos coros infernais e por que tem demônios nos ares, na terra, no inferno, tem a ver com a escolha que eles tomaram quando Satanás se rebelou contra Deus, como é explicado no começo do tratado. Santa Francisca Romana continua: não há um instante do dia e da noite em que estes cruéis inimigos não tentem algum tipo de tentação para cansar aqueles que não conseguem vencer pela astúcia ou pela violência. A paciência é, portanto, a arma defensiva por excelência. Ai de quem se deixa cair nas mãos deles, quando estes tentadores ordinários encontram almas pacientes e fortes que não conseguem vencer, chamam em seu auxílio outros mais astutos e mais malignos, não para ser substituídos por eles ou para combater com eles, porque Deus não permite isso, mas para sugerir estratagemas mais eficazes. Francisca sabia de tudo isso por experiência. Ordinariamente, outros se associavam ao demônio
e ainda assim fracos demais recorriam à malícia de espíritos superiores que ficavam no ar para tentá-la. Quando os demônios querem organizar um assalto a uma alma habilidosa e forte, uns atacam de frente, outros se colocam por detrás. É desta maneira que eles combatiam ordinariamente contra a nossa bem-aventurada, e ela via os sinais entre eles, ajustando os meios. Quando uma alma vencida pelas tentações morre em pecado, o seu tentador habitual leva-a prontamente, seguido de muitos outros que lhe lançam muitos ultrajes, e não param de atormentá-la até que seja precipitada no inferno. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Pelo contrário, quando uma alma é condenada ao purgatório, o seu tentador é cruelmente espancado por ordem de Lúcifer por ter deixado escapar sua vítima. No entanto, fica lá do lado de fora do purgatório, mas bem perto para que a alma o veja e ouça as reprimendas que ele lhe faz sobre as causas dos seus tormentos. Quando a alma deixa o purgatório para subir ao céu, este demônio volta à terra para se juntar aos que nos tentam, mas ele é por eles um objeto de zombaria, por ter realizado mal a sua missão. Todos aqueles que assim deixaram escapar as almas não vão poder mais desempenhar o ofício de tentador. Eles vagueiam aqui e ali, reduzidos a prestar outros maus serviços aos homens quando conseguem. Às vezes, Lúcifer, para castigá-los, os coloca vergonhosamente em corpos de animais, ou se serve deles com a permissão de Deus para exercer possessões que acarretam para eles novos castigos e novas vergonhas. Vou fazer mais um parênteses aqui. Quando Santa Francisca Romana está falando de permissão divina, engloba um mistério que é falado por outros santos, santas, doutores da igreja, padres, principalmente padres exorcistas como o padre Gabriele Amorfi. As coisas ruins que acontecem no mundo acontecem porque muitas vezes no mistério da divina providência nós somos como crianças que sentimos uma forte dor no braço e o nosso braço fica roxo porque nosso pai puxou a gente pelo braço com força, gritando. Nós, sem entendermos nada, choramos, choramos, choramos e achamos que o nosso pai é injusto, que ele é mandão, que ele não nos ama, que ele não sabe o que faz, porque ele nos deu um puxão pelo braço e tá roxo, tá ardendo e tá doendo e a gente não sabe, não entendeu por que a gente levou esse puxão. Só que o nosso pai sabe que deu um puxão porque a gente estava subindo numa mesa de vidro que ia quebrar, ia nos matar, ia nos cortar por inteiro. Só que como crianças, dentro da nossa ignorância, a gente não entendeu o risco de subir na mesa de vidro. Às vezes a gente nem reparou que a mesa era de vidro. A gente não escutou o pai falando, não sobe ali, não sobe que vai se machucar. E quando conseguimos subir na mesa e estamos em risco mortal, nosso pai, na sua benevolência, puxa a gente pelo braço. E nós, como crianças ignorantes que não entendemos o que estamos fazendo, a gente chora, briga com o nosso pai, porque a gente entende que o nosso braço está doendo porque o nosso pai é mau. E a gente não consegue entender que a gente estava subindo numa mesa, que era perigoso, que a mesa era de vidro, que a mesa não ia aguentar, que ia quebrar, a gente ia se cortar por inteiro ou até morrer. Então, nos outros áudios do Tratado do Inferno, eu explico um pouco dessa nossa verdade de fé, que ela é suprimida. Então, Santa Francisca Romana não vê necessidade de explicar, muito provavelmente porque na época em que ela escreveu, isso era uma coisa que era muito mais falada nos sermões, então todo católico entendia isso. Mas eu tenho que fazer esse adendo, nos outros áudios também eu deixo muito claro isso, o que é a tal da permissão divina explicada no Tratado do Inferno, e como faz parte do mistério da nossa caminhada por este vale de lágrimas, e como para os filhos de Deus, mesmo o que é de bem é o que Deus quer para nós. Deus nunca quer o nosso mal, mas mesmo frente ao mal, Deus consegue tirar um bem maior disso, mesmo que a gente não entenda. E acho que é uma grande analogia essa de que
A gente está tentando subir numa mesa de vidro e a gente só repara no puxão do braço e na bronca, mas a gente não percebe o risco real que nós vivíamos. Santa Teresinha do Menino Jesus, em História de uma Alma, ela faz até uma analogia diferente. Ela comenta que, por exemplo, o filho de um médico quebrou o braço e esse médico, ele engessou esse braço e tudo mais. Esse filho pode ser grato porque tem um pai maravilhoso que tratou dele com o seu ofício, mas também esse filho, sem entender direito as coisas, poderia até culpar esse pai que, poxa, você podia ter me prevenido disso. Eu não precisava ter quebrado meu braço para aprender uma lição, para entender que aquela rua era perigosa. Então, tudo o que acontece na nossa vida é uma escolha dentro desse mistério da divina providência e do nosso livre-arbítrio, qual caminho nós vamos trilhar com Deus. E Santa Teresinha diz mais, ela fala que se esse pai benevolente tirasse o carro do filho para ele não bater na estrada e não quebrar o braço, em teoria poderia ser um grande ganho, ele não sofreria um acidente, mas esse filho talvez não entenda a benevolência desse pai. E é isso a nossa vida, a gente não tem toda a compreensão e a gente pode escolher acreditar que Deus é esse pai maravilhoso que dá várias provas de que ele nos quer, que ele nos ama e que ele só pensa no nosso melhor, ou a gente pode ver defeito em tudo e murmurar. Percebe como a murmuração é uma armadilha do demônio? Santa Francisca continua: os demônios que, pelo contrário, conseguiram perder as almas que Lúcifer lhes tinha encarregado, depois de arrastá-las para o inferno, reaparecem na terra, cobertos de glória pelos seus semelhantes, e desempenham um papel maior do que nunca na guerra que travam contra os filhos de Deus. São aqueles que os demais chamam para ajudá-los, por serem mais experientes e mais hábeis, quando têm de enfrentar almas mais fortes e generosas que se riem de seus inúteis esforços. Todo demônio encarregado da missão de perder uma alma não se ocupa de outras, mas apenas desta e emprega todos os meios para induzi-la a pecar ou lhe perturbar a paz. No entanto, quando ele a vence, compele-a, tanto quanto pode, a tentar molestar ou escandalizar outras almas. Existem também demônios que não nos atacam. A missão deles é de vigiar sobre aqueles que nos tentam e de castigá-los cada vez que não conseguem nos fazer pecar. Cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostram por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Francisca viu vários em forma humana que, ao pronunciar este sagrado nome, conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Este nome sagrado é por eles um novo suplício, que os faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muito contentes de ouvir blasfemar este santo nome. Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente, o louvam e o bendizem com um amor incomparável. E quando é pronunciado com um verdadeiro sentimento de devoção pela pessoa, prestam a mesma homenagem, mas com um vivo sentimento de alegria. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a dominam de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e quantidade dos seus crimes. Mas quando recebem a absolvição com um coração contrito, perdem a sua dominação, fogem o mais depressa possível e se recolocam perto dela para novamente a tentar. Mas os seus ataques são menos intensos, porque a confissão diminui as suas forças. Olha o sacramento da confissão, né? Padre Gabriele Amorfi sempre fala que na guerra espiritual a Igreja Católica é sem igual. Para você guerrear contra o mal e vencer, a Igreja Católica te dá um arsenal militar. As orações e devoções à Santíssima Trindade, né, obviamente, Nossa Senhora é poderosíssima,
aos santos e santas, anjos da guarda, milícia celeste, Rafael, Miguel e Gabriel. Além da oração, especificamente o Santo Terço e o Rosário, que é uma metralhadora, é um chicote. Então, assim, ele é devastador contra o inferno. E nem vamos falar dos sacramentos em si, né? Eucaristia, confissão, pessoal, são poderosíssimas. Então, além dessa propaganda confissão, tem mais uma reflexão que Padre Gabriele Amorfi também já relatou, Santa Faustina também. Os anjos, quando eles veem uma pessoa rezando com devoção, eles o louvam, bendizem, se ajoelham, se inclinam. Quando nós rezamos, quando o santo nome de Deus é colocado, os demônios são forçados a se inclinar. E é por isso aquela passagem bíblica em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai. Isso é uma verdade teologal muito forte. Os próprios demônios têm que se inclinar quando ouvem o santo nome de Deus. Então, não é sobre gritar Senhor, Senhor, que inclusive até os demônios poderiam fazer isso, mesmo que de forma pejorativa, eles também podem falar Senhor, Senhor e até se inclinar ao seu santo nome. É sobre o amor, a devoção e a fé. É sobre escolher dentro da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, escolher Deus, agradar a Deus. Então, que fica essa reflexão e que o católico se abrace à fé católica, que é a mais completa no combate, na batalha espiritual.